Bom, galerinha, olha só. Correçãozinha da tarefa, eu pedi para tu dar uma lida naquela história do jogo de xadrez, né, e tentar fazer a página 33, foi isso? Foi. Antes, não custa comentar, é uma coisa que eu não tive chance de ver no ensino médio e foi uma pena, porque é uma coisa que me atraía muito, esse tipo de coisa. Olha só a habilidade dos caras para conseguir achar uma fórmula matemática para determinar a soma dos termos de uma progressão geométrica. Imagine uma progressão A1, A2, A3, AN menos 1, o penúltimo, AN, o último. Eu quero a soma desses termos, ó. Primeiro eu multipliquei por Q ambos os lados, então ficou vezes Q aqui, e cada um desses caras foi multiplicado por Q. Honesto, né? Uma igualdade, multiplicou ambos os lados pelo mesmo número, tem que continuar igual. Mas o que é A1 vezes Q? Quando eu multiplico um cara pela razão, vai para o próximo, não é? A1 vezes Q é o A2. A2 vezes Q é o A3. O AN menos 1 vezes Q é o AN. E o AN vezes Q seria o próximo, mas não tem próximo, eu vou deixar assim mesmo. Vocês aceitam que isso aqui, ó, A2 mais A3 mais blá blá blá, mais AN, isso é a própria soma que eu quero achar sem o 1. Então eu tenho o direito de substituir isso por Sn menos A1. Já que é a mesma coisa. Tudo bem? Copiei, fiz a substituição, isso aqui tudo é o Sn menos A1, e deixei ali atrás esse carinha aqui. Depois eu peguei esse Sn que está positivo, passei para a esquerda, e coloquei ele em EV, o Q e o menos 1 que está aqui na frente sobraram. Aqui eu só organizei, botei o A1 para trás e esse cara para frente, vai ficar mais bonitinho. E está multiplicando, passou, pronto. Para eu achar a soma dos N termos de uma PG, eu tenho que conhecer o termo de número N, o último, o primeiro e a razão. Mas tem aquela fórmula, né, que para achar o enésimo termo, que é o primeiro vezes Q na N menos 1. Então, para poder diminuir o número de variáveis, eu posso substituir esse AN por essa fórmula aqui, né? Olha o AN ali, ó. Honesto, né? Só peguei esse cara e coloquei aqui, ó. O resto eu copiei tudo. Concordas? O que é Q na N menos 1 vezes Q? Eu fiz aqui, ó. Q na N menos 1 vezes Q, o Q está elevado a 1, certo? Mantém a base, soma. Menos 1 mais 1 vai dar 0, vai só sobrar Q na N. Essa multiplicação aqui deu esse cara aqui, ó, o Q na N. Esse eu copiei e embaixo eu copiei. E como mais uma vez apareceu o mesmo termo aqui e ali, eu coloco em EV. Sobrou o Q na N e sobrou menos 1 aqui. Cuidado, isso é perigoso. Essa é a fórmula Ninja Mutante Power Plus. Para calcular os N termos de uma PG, basta conhecer o primeiro, a razão e, claro, né, o número de termos. Na outra, eu não tinha o número de termos. Então, tu vê, em algumas situações vai ser mais gostoso usar essa, em outras situações aquela. E o vestibular não tem obrigação de dar as duas. E vai precisar, por exemplo, usar a segunda para descobrir o N e depois tocar. Não, porque se tu estiver usando essa, tu já está fazendo essa utilização. Ah, legal. É que eu posso pensar que os números são assim, ó. Eu tenho o direito de enxergar o A1 como menos mais A1, né? Está multiplicando. Uma das coisas que eu ainda não me acostumei é esse quadrinho minúsculo. Olha só. O colega fez uma pergunta muito legal. Na hora que eu fui colocar em evidência A1 vezes Q na N menos A1, ela questionou, pô, professor, para botar em evidência não tem que ser comum, não tem que ser igual, e um é positivo, o outro é negativo. Mas isso é só questão filosófica, meus amigos. Quanto é que é menos mais A1? É a mesma coisa de cima, só que agora o A1 é um número positivo.
Que viagem, né? Parabéns pela tua pergunta, garoto. Ou seja, não importa o sinal, o que importa é o número mesmo. Então não importa se ele está negativo ou não. Selecionou o cara que vai colocar em evidência, abre parênteses. Divida esse por esse, vai dar Q na N. Divida esse por esse, vai dar menos 1. O menos aparece naturalmente na hora que tu vai colocar em evidência. Certo? Muito boa pergunta. Não vou perder essa oportunidade. Te mostrei a fórmula, as duas fórmulas, a dedução. A apostila trouxe também, depois tu pode olhar com mais calma. Eu não, na época que eu tinha tua idade, eu não tinha matemática para olhar essa dedução e vou fazer em casa. Isso aí eu fui aprender depois de velho. No cálculo 4 tem uma matéria, a primeira prova de cálculo 4, tu imagina, 2 anos estudando cálculo. No final desses 2 anos, na prova, lá na primeira provinha do cálculo 4, o cara te cobra essa dedução. Deduz a fórmula de uma PG, a soma de uma PG finita ou infinita. Infinita? Cara, tu acredita que dá para somar os infinitos termos de uma PG? Não uma PG assim, né? Por exemplo, 2, 4, 8. A soma dessa PG dá quanto? Dá um número infinito, né? Tudo bem para todos? É meio óbvio, né? Esses dois vezes, lá no além vai... explode. Beleza? Mas imagina uma coisa mais interessante. Eu estou a 5 metros da parede. Aí eu ando 2 metros. Aí eu ando 1 metro. Aí eu ando meio metro. Aí eu ando 25 centímetros. E assim por diante. Eu chego na parede? Você não vai chegar no lugar mais perto. Chega, mas só cada vez menos. E se eu tiver a 3 metros da parede? Estou a 3 metros da parede. Eu ando 2 metros. Eu ando 1 metro. Eu ando meio metro. Eu ando 25 centímetros. Por que com 5 eu chego, com 3 eu não chego? Porque 3 já passou ali. 2 metros já. Não, sempre que tu... Porque você vai estar andando pra frente, então uma hora tu vai chegar, mesmo que essa distância seja... não vai chegar. Tá, então aí é que eu quero saber. Se eu estou andando 2 metros, 1 metro, e assim por diante, até onde que eu chego? Não, assim, ó, sempre que é uma distância entre a parede e a porta, sempre vai ter um espaço pra ele. Independentemente da minha distância até a parede? Que viagem, né, cara? Filosoficamente, né? Ó, a questão está bem clara. Eu vou andar 2 metros, depois eu vou andar 1 metro, depois eu vou andar meio metro para toda a eternidade. Eu estou a uma distância X da parede. Não importa a distância X, eu chego ou não chego? Ou será que tem distância que eu chego e tem distância que eu não chego? Não chega, vai dar metade. Porque você vai estar na metade. Uma hora você vai... Legal pra caralho. Legal. Meus queridos, quem é o enésimo termo dessa PG? Lá no infinito. Lá no infinito, lá na... é 0,0000, para todo sempre zero. Então nunca vai ter um número no final, então é zero. Tudo bem? Se eu fosse pegar a fórmula, a última fórmula que a gente viu aqui, não, essa aqui. Para a soma infinita, o AN é quanto? 0 vezes Q menos o A1 sobre Q menos 1. 0 vezes o que o número é 0, vai ficar menos A1 sobre Q menos 1. Multiplicando ambos os termos por menos 1, só para ficar bonito, então eu vou inverter lá embaixo, 1 menos Q. Essa aí é a fórmula que diz o quanto o cara vai andar. Vamos ver quanto é que o cara vai andar? A soma dos infinitos termos dessa PG, quem é o A1? 1 menos, quem é a razão? 1 sobre 2, 1 meio. 2 sobre 2 menos 1 sobre 2. 1 sobre 2, divisão de fração é a primeira. 4 metros, caramba. 3,9 ele chega. 3,8 ele chega. 3,9999 ele chega. 4 ele chega. 4,001 ele nunca chegará. Por quê? Porque a matemática não mente. Mas não é uma coisa. Eu na idade de vocês, eu olhava para isso e eu... tá bom, claro. Aí eu fazia as contas, tirava 10, mas eu não acreditava. Né? Mas aí depois tu vai amadurecendo, tu vai vendo que é isso que de certa forma nos permitiu construir prédios, aviões, esse raciocínio matemático. Ele acaba na prática se provando N maneiras. Poderia transformar então o infinito
PG é decrescente. Tanto que a primeira pergunta que eu fiz, essa PG, qual é a soma dela? Todo mundo percebeu, dá infinito. Essa não dá infinita porque o último termo é zero. Uma hora ela se limita. E, cara, dá para fazer doutorado em sequências numéricas. Tá? Dá para fazer pós-doutorado em um tipo específico de sequência numérica. Fica tranquilo. Então isso é só para a gente ter uma noção legal. Agora deu. Agora que a gente fez isso aí, dá para corrigir a tarefa e já passar mais exercícios. Porque só falta, depois dessa discussão, um último comentário, né, uma última tarefa, uma última aula para eu poder dizer: matamos com bastante qualidade a apostila de matemática. Professor, pois não. Essa última matéria agora não vai ter na prova, né? Não, a prova fizemos um simulado, né? Fizemos um simulado para a prova. Se o enésimo é zero, não tem que 4 aqui. Se o enésimo, o AN é zero, não tem que 4 aqui. Esse 4 é a soma, é esse, mais esse, mais esse, mais esse, todos eles. Até o infinito. Beleza? 3 fórmulas para somar PGs, hein? 2 para PGs finitas e uma só para PG infinita. PG infinita sempre serão decrescentes. Isso é só uma coincidência ou quando a razão é 1,5, a soma vai dar o dobro do... Sempre vai dar o dobro. Quando a razão é 1,5. Então por isso eu já sabia desde o começo o que ia acontecer. Mas eu adorei a maneira como vocês atacaram o problema. E de certa forma ficou claro que alguns achavam que tinha uma situação em que ele ia chegar e uma situação que ele não ia chegar, certo? Já tinha gente percebendo que tinha uma situação que dava e não dá, até porque, né, é bem o que a galera falou, andou 2 metros, depois andou 1 metro, já chegou quando eu falei 3, né? Quando eu falei 3, já chegou. Então tinha uma situação que chega e tem uma situação que não chega. Agora, imagina o primeiro cara que conseguiu matar essa charada, né? E tem, né, em papiros, descrição desse problema já pelos egípcios, tu vê? A galera já ficava matutando, não tinha o que fazer. Ficava viajando na maionese e hoje tem aplicação prática, incrível, todas elas. Essas viagens, as mais doentes viagens matemáticas têm aplicação prática. No doutorado, a pessoa vai estudar o que e pra quê? Cara, assim, ó, a aplicação prática disso aí é absurda. Por exemplo, descrição matemática de algumas partículas subatômicas em aceleradores de partículas, ou seja, o conhecimento de Deus, da matéria, de como é que o universo está engendrado, do que realmente eu sou feito, como é que os átomos funcionam de maneira perfeita, internamente, entender a mecânica dos átomos. A gente precisa de uma matemática bizarra para isso. Aí a gente precisa de sujeitos que têm a capacidade de conseguir, através de sequências numéricas, às vezes, representar o comportamento de partículas. Isso só para começar a história. Qualquer indústria precisa de um matemático para otimizar os processos. Eu vou recortar chapas de alumínio. Eu lembro que na matemática teve um cara que fez doutorado na UFSC, a professora, que o doutorado dela foi como recortar as chapas de alumínio para ter o menor desperdício nas chapas. E uma coisa que a galera não tinha estudado direito ainda naquela empresa e revolucionou o corte das chapas e o aproveitamento das chapas, depois que ela mostrou que eles estavam recortando de um jeito que aproveitava pouco a área. Então tem uma série de aplicações. Matemática é muito legal. Muita aplicação. Eu estava pensando aqui agora, para dar certo então, essa última conta que mostrou, a razão tem que ser menor que 1. Foi a discussão desde o começo, tanto que primeiro eu mostrei uma que era crescente, perguntei para vocês qual é a soma, a turma falou infinita. Aí tá, mas e essa aqui? Aí eu botei uma decrescendo. Só PGs decrescentes podemos achar a soma dos infinitos termos, ou seja, só razões menores que 1, entre 0 e 1. Perfeito. 1. Uma população foi infectada por um tipo de doença que é transmitida pelo ar. Inicialmente haviam 5 pessoas infectadas. Semanalmente, cada pessoa infectada transmitia a doença para outras 3 pessoas. Após 8 semanas, quantas pessoas estavam infectadas pela doença? Primeiro termo da progressão. 5, depois 15 vezes 3, não é? Depois, e assim vai. Era semanalmente cada pessoa. Então isso aqui era semana 0, né? Então é isso aqui, uma semana depois, 2 semanas depois. Concordam comigo? Quantas pessoas estavam infectadas pela doença 8 semanas depois? Galera, esse aqui é o A1. A gente deduziu as fórmulas considerando que o primeiro cara era o A1.
Beleza? Então quem é esse cara aqui? É o A2. Como eu quero a 8ª semana, eu vou somar até ao A9. Esse era o perigo da questão. O perigo da questão é o cara não perceber que no começo tinham 5 pessoas infectadas e uma semana se passou para chegar no A2. Deixa eu até ler de novo. Inicialmente haviam 5 pessoas infectadas. Semanalmente cada pessoa infectada transmite. É, bem isso mesmo. Mas eu não quero achar o A9, eu quero achar a soma, né? Concorda comigo? Qual forma? Primeira ou segunda? A segunda fica mais prático, porque a primeira eu vou ter que achar o nono termo, né? Para depois usar a primeira. Então, S dos 9 termos, concorda comigo? É igual a 1, 5 vezes razão 3 elevado a n. 9 menos 1 sobre 3 menos 1. S9 é igual 5 vezes Jezebel. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Concorda que você quer fazer 27 vezes 27 vezes 27? 3 na terceira elevado a 3, não é? 3 na 9? 3 é 27, não é? Elevado a terceira, ele vezes ele vezes ele, né? 27 vezes 27, 49, 14, 18, 14 foi 1, 9, 12 foi 1, 7. E agora é só fazer 729 vezes 27, então não é o fim do mundo. 63 foi 6, 14, 20 vai 2, 49, 51. 18 vai 1, 4 mais 1, 5, 14. 3, 8, 6, 9, 1. 19.683. Menos 1. Ui! Eu já estava pensando como é que vai dar meia pessoa na brincadeira ali. Já vi que ia dar com vírgula, eu já estava palpitações. Obrigado. 5 vezes. Você não pode dividir o 19, não dá para ficar mais fácil. Ou tem que fazer. Vou dividir, né? Isso quer dizer? Mas Agora se que é par, né? fica menos de 19.000 dividido por 2. Antes de fazer a multiplicação do 5. Ou dividir o pra 5, ficar mais daí a fácil. metade. sem dúvida. Metade de 19.000 dá 18.500, dá 9.500, né? Metade de 19.000, tudo bem? 342, 9.841, obrigado. Vezes 5, né? S9 é igual, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 4, 20 foi 2, 40 mais 2, 42, 45 mais 4, 49. 49.205 pessoas foram infectadas. Não custa, né? Não custa dar uma olhadinha no gabarito. Era a página 33, estamos salvos. Exercício 1. Página 33, exercício 1. Tu vê que interessante, ó. Ele considerou 8. Mas me perdoe, não vou voltar atrás não. Eu sou... Porque ele não considerou 5, então. Ele considerou 5 como 1 a 0. Porque no início eram só 5. Mas aí as pessoas não são infectadas? Vou até ler a pergunta de novo. Porque quando eu erro, eu vou lá e falo, errei e grito aos 4 cantos. E me auto-titulo o rei do erro. Inicialmente, haviam 5 pessoas infectadas. Semanalmente, cada pessoa infectada transmitia a doença para outras 3. Então, inicialmente, começou a infecção, 5 pessoas. Não passou uma semana. Começou. Uma semana depois, mais 15 pessoas, totalizando
20. Após 8 semanas, após o quê? O início de quem? Da infecção, que tinha quantos? 5. Então isso aqui não é uma semana, é de jeito nenhum. Uma semana, tanto que vão ter outras questões desse tipo na frente. Na primeira B, eu já fiz toda a correção da página 36, fiz toda. E já fiz outras correções com eles. Nós corrigimos questões anteriores que tinha essa pegadinha, né? Do termo da frente. Então me perdoem, com a leitura do enunciado, eu tenho que entender que 8 semanas depois eu vou estar no 9º termo. Certo? Não vou mudar meu gabarito. O cara tirou o último número. Ele subtrai, por isso que foi para 16 mil e pouco a dele. A última infecção, certo? Que triplicou de novo, ele não considerou. Então ele calculou até o A8. Mesma conta que a gente fez, que ele botou 8 aqui. Então deu uma diferença bem grande. Não volto atrás, não volto atrás. Questão 2. Boatos podem ser divulgados com uma velocidade muito grande? Quando uma pessoa cria um boato, falso ou verdadeiro, e conta para 2 pessoas, estas após 1 hora contam para cada uma para outras 2. Se cada pessoa que ficou sabendo contar para 2 outras pessoas, depois de 24 horas, qual será o número máximo de pessoas que estarão sabendo do boato? Quando uma pessoa cria um boato, dessa vez, a pessoa criou o boato, ela não foi infectada, certo? Ele pergunta qual é o número máximo de pessoas que estarão sabendo do boato. O criador do boato é uma das pessoas que ficou sabendo do boato? Não, né? Diferente da pessoa que está infectada, ela está inclusa, né, na galera da infecção. Concorda? Eu nem pensava que foi a pessoa que fez a bactéria, não é? Exatamente, não teve né? Exatamente, a pessoa da bactéria deve ter surgido dos galinheiros da China, dos chiqueiros da China, né? Vocês devem saber disso, não sei. Mas vale a pena perguntar para o professor de biologia, né? Parece que o homem alimenta os porcos com uma ração vinda da galinha, e a galinha também tem o vírus da gripe, só que não atinge o humano. Aí o vírus passa por um processo dentro do corpo do porco, e depois de se adaptar no corpo do porco, fica possível de infectar os humanos. E aí isso sai voando pela atmosfera do mundo, infectando a galera. Foi isso que uma vez eu escutei numa reportagem, um biomédico lá falando, eu fiquei apavorado, que viagem. Então a galera consegue detectar que 70% dos vírus da gripe vem dos chiqueiros da China. Que viagem. Pergunta para o professor de biologia, que até hoje eu estou desconfiado dessa história. Questão 1, então, questão 2. Questão 2, a gente com a boataria ali, o primeiro cara não ficou sabendo do boato, ele criou o boato. Então 1 hora depois, aliás, né, e conta para 2 pessoas. Não falou de hora nenhuma por enquanto. Certo? O cara criou o boato e contou para essas 2 pessoas que ficaram sabendo do boato. Certo? Beleza? 1 hora depois, cada uma contou para 2 vezes 2. Agora sim, né? Passou 1 hora, né? Daqui para cá. Primeira hora passou. Concorda comigo? Aí depois, 8, depois de 2 horas da boataria ter começado, ele quer saber quantas pessoas vão ficar sabendo do boato quando completar 24 horas. De qualquer forma, vai continuar acontecendo a história da gente somar 1 a mais ali. Vai ter que dividir por multiplicar, claro. Quem é o A1? Esse é o A2. E aquele último? A25. Não, só para descobrir o... Qual será o número máximo de pessoas que estarão sabendo do boato 24 horas depois, né? Ele quer que a gente ache mais uma vez a soma. Certo? A segunda fórmula, de novo, eu vou usar a soma dos 25 termos que compõem o espalhamento da boataria. Vai ser A1, 2, razão, 2, número de termos, 25 menos 1 sobre 2 menos 1. S25 é igual 2 vezes. Essa aí não tem jeito, vai ter que ser na calculadora.
A gente poderia fazer 2 na 10 vezes 2 na 10, que é 1024 vezes 1024, dá 2 na 20. E aí depois multiplicar ainda por 32, que é 2 na quinta. Então 1024 vezes 1024 vezes 32, dá para fazer. Só que a gente vai perder muito tempo, vou usar a calculadora. Aquela divisão ali dá para desconsiderar, né? E no final Sim, vai dar 1, né? Exatamente. Então 2 elevado a 25 ia dar 33.554.432 menos 1. Menos 1 vezes 2. Concordam comigo? 67.108.862. Eu vou olhar o gabarito de novo, mas eu não duvido que o cara tenha desconsiderado o fato de a primeira hora de espalhamento da boataria tenha ocorrido depois que o mentiroso Mor contou a mentira. Beleza? Vou até ler de novo para a gente poder analisar e depois, se for o caso, até consultar a Fafá, porque eu não sou especialista em interpretação de texto. Se cada pessoa que ficou sabendo contar para duas outras, quando uma pessoa cria um boato e conta para duas pessoas, estas duas, após uma hora se passou. Estou muito seguro do que eu estou fazendo. Show de bola. De qualquer forma, não vou, mesmo que ele fala a mesma coisa do outro, eu não vou voltar atrás. Pelo contrário, só vou consultar a Fafá para ver o que ela acha da interpretação. Afinal, a matemática eu estou absolutamente seguro. Página 33, exercício 2. Essa ele concordou comigo. Mostrando que a questão anterior ele realmente só deu uma bobeira. Não é a primeira vez que a gente encontra isso. Era isso a tarefa? Pois é, ó. Naquela página 36 que eu já corrigi com o pessoal do primeiro B, eu vou fazer a primeira de exemplo para vocês. E vou sugerir uma tarefinha. E aí vou fazer um comentário sobre essa última matériazinha que a gente tem que discutir. Então, exemplo, soma da PG infinita. Olha que bonitinha aquela primeira ali que eu vou usar como exemplo. O cara que eu acho o valor de x nessa equação aqui, ó. Se o cara não tem conhecimento de PG, o cara acha que o sujeito enlouqueceu. Eu vou pegar x, vou somar com x mais 4, vou somar com x mais sobre 16, vou somar com mais x sobre 32 e para toda a eternidade. Qual vai ser o valor do x para essa soma eterna da 20 terços? Pegar o 20 terços e igualar o A1 sobre 1. S infinito é o A1 que multiplica 1 menos Q. Quanto é que é a soma dos infinitos termos? 20 terços. Quem é o primeiro termo? X. 1 menos. Quem é a razão? A razão é o primeiro dividido, um cara da frente dividido pelo cara de trás. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso segunda. Claro que mentalmente dá para perceber que eu estou multiplicando por 1/4. Então aqui eu falei errado, era x sobre 64. Só substituir a razão por 1/4 e fechou. 20 terços é igual a x sobre 4/4 menos 1/4. Está dividindo, passa 20 terços vezes 3/4 é igual a x. Corta 3 com 3, 20 dividido para 4, 5. Um exemplo então. O que foi que eu achei mais legal? A 9 é bonitinha, a 9 do desafio ali é bonitinha. Eu errei na hora de interpretar a resposta final na 7, corrigi tudo certinho. Aí, beleza, galera, todo concordando. Aí fui ler de novo. O cara não queria saber aquilo, ele queria saber outra coisa. Vamos fazer então o quê? As ímpares que ficaram faltando. A 3, a 5, a 7 e a 9. O desafio, o 8 ali a gente já fez. Foi muito parecido com o que a gente inaugurou a ideia de progressão geométrica. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho.
5 minutos, dá para fazer um comentário para a gente poder dizer que passamos na frente do B. Página 37. Eu vou fazer um comentário sobre produtos do termo de uma progressão geométrica. Produto dos termos de uma progressão geométrica.